média, mediana e moda. Como que calcula a média? E a mediana? E a moda? Vamos lá, então, aprender? Bom, então, olha, existem duas formas, então, de calcular a média, a mediana e moda. Na verdade, são três. Eu vou abordar duas formas aqui, né, de calcular a média, a mediana e a moda com vocês. E a primeira delas é usando, então, um conjuntinho simples aí, então, de valores. Então, eu coloquei aqui já para vocês, olha, um conjunto de valores. E aí, nós vamos, então, calcular aqui, olha, eu vou começar calculando aqui com vocês, então, o valor, então, da média. Para calcular a média aritmética, tá? Eu vou chamar a média aqui de M, né? Pode chamar de X barra, eu geralmente chamo de X barra, mas vou chamar aqui hoje, então, de M aqui de média, né? Ou X barra aí. O que que nós fazemos? Nós somamos tudo e dividimos, então, pela quantidade de elementos do meu conjunto. Então, eu estou considerando aqui esse conjunto, olha, vou escrever assim, vou colocar em forma de conjunto. E aí eu vou somar o elemento 1 com o elemento 2, 3, né? Até o nésimo elemento e vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto. Nesse caso aqui, vou escrever aqui a palavra média, tá? Para te lembrar, para não te confundir, né, com a mediana e a moda. Então, olha só, a média aqui no caso, olha, aqui eu tenho meu conjuntinho de dados, né? E daí ele não está em ordem, eu vou colocar ele em ordem de uma vez. Eu vou colocar aqui, olha, para calcular a média não faz diferença a ordem. Mas como eu vou calcular a mediana depois, eu vou mostrar que a ordem interessa, eu vou escrevê-lo então em ordem crescente. Tanto faz a ordem crescente ou decrescente, mas eu vou escrevê-lo aqui então em ordem crescente. 10, 20, 20, depois 30 e 40. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, vamos lá, então, calcular o valor da média aritmética aqui. Vai ser, então, olha, 10 mais 20, mais 20, mais 30 e mais 40. Como eu disse, a ordem aqui não importa, porque é soma, né? E a ordem não importa para calcular, então, a média, mas vai importar para eu calcular o valor da mediana, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só, 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui então M igual a 5 elementos. Então, nós vamos dividir então aqui por 5. E daí, somando, ó, vamos somar aqui, ó, 40 mais 30, 70, 70 com mais 10, 80, 80 com mais 20, 100, 120, dividido, então, por 5. Dividindo aí 120 por 5, vamos fazer aqui, ó, 12 dividido por 5 dá 2, né? 2 vezes 5, 10, sobraram 2. E daí, então, 20 dividido por 5, 4. Então, nós temos que 120 dividido por 5 é igual a 24, que é o valor, então, da média aritmética. Ótimo. E aqui, professora, e a moda? Vou chamar então aqui de primeiro, nós calculamos a média. Agora, eu vou prosseguir na ordem do meu título aqui, ó. Vamos calcular a mediana. Bom, para calcular a mediana, quando eu tenho assim um conjuntinho de dados simples assim, nós simplesmente colocamos então aqui o conjunto de dados em ordem. Então, a ordem aqui me importa. Já está em ordem aqui. E aí, nós vamos determinar o valor da mediana. Olha só, a mediana, o conceito de mediana é que ela ocupa a posição central no meu conjunto de dados. E aí, analisando o meu conjuntinho ali, fica fácil, não fica fácil determinar o valor da mediana? Então, olha só, vamos copiar ele aqui, ó. 10, 20, 20, 30 e 40. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que ocupa a posição central aqui, olha, é o elemento, então, olha, igual a 20. Então, dessa forma, eu posso afirmar que a mediana desse conjunto de dados é 20. Tá, professora?
Mas e se eu tivesse aí, por exemplo, 200 dados, 1000 dados, né? Como que eu calcularia isso só olhando? Pois bem, para calcular a mediana, nós consideramos o seguinte: n é par ou n é ímpar. Vou colocar aqui, ó, n é par ou n é ímpar, porque isso vai fazer diferença. Quando n é par, para calcular a mediana, a gente faz da seguinte forma, olha só, quando n é par, vai ser o x n sobre 2 mais o xn sobre 2 mais 1 e dividido por 2. Agora, quando n é ímpar, nós calculamos a mediana da seguinte forma, é o x n mais 1 dividido por 2. Como assim? Bom, pera lá. Nesse caso aqui, olha, no nosso exemplo, o n é ímpar. Então, eu vou usar essa forma aqui de calcular a mediana. Como n é ímpar, então eu vou calcular assim, olha, x n mais 1 dividido por 2. Quem que é n? N é a quantidade de elementos no meu conjunto. Então, eu vou colocar x, aqui eu tenho quantos elementos? 5 mais 1 e dividido por 2. Ou seja, é o elemento, olha só, 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. É o elemento que ocupa, então, a terceira posição. E qual que é o elemento que ocupa a terceira posição? É justamente esse elemento daqui. E tanto faz em ordem crescente ou decrescente. Então, por isso, a ordem é importante para calcular o valor aí da mediana. Tranquilo? E o valor da moda, professora? Bom, o valor da moda, o que é a moda, né? O que está na moda? O que está todo mundo usando? A moda é o valor que mais aparece dentro de um conjunto de dados. E analisando o meu conjunto aqui, olha, qual que é o valor que mais aparece aqui dentro do meu conjunto de dados? O 10 aparece uma vez, o 20 aparece duas vezes, o 30 uma vez e o 40 aparece uma vez. Ou seja, o valor de moda ali, então, é o valor 20, pois ele aparece duas vezes. É o valor mais frequente. Certinho? Algumas observações aqui, professora. Ótimo, vamos lá então. Quais são as observações? Bom, minha pergunta aí que vocês poderiam fazer. E se o n fosse par, professora? Pode dar um outro exemplo e calcular a mediana? Sim, claro, vamos lá. Então, um outro exemplo, vou chamar aqui de exemplo de número 2 e vou deixar esse aqui, então, como exemplo aí de número 1. Então, olha só, vamos considerar um outro conjunto, né? Vou chamar um outro conjunto aqui e vou colocar aqui, por exemplo, já em ordem crescente, tá bom? 10, 15, 20, 30, 35. Tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Mais um elemento? 40. Tá ótimo. Vamos lá. Como que eu vou calcular a mediana aqui nesse caso? Bom, para calcular a mediana aqui nesse caso, deixa eu só retirar essa tabela aqui, que eu já vou dar um outro exemplo aqui usando a tabela. Para calcular, então, a mediana nesse caso aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Acompanhe só comigo aqui, olha só. Mediana, já está em ordem crescente, olha lá. Como é par, você olhando, o conjunto é pequenininho, é fácil. Porque aqui, ó, já está em ordem crescente. A mediana é o elemento que ocupa a posição central no conjunto de dados. Quando n é ímpar. Mas quando n é par, nós vamos simplesmente pegar os dois elementos centrais, que nesse caso aqui são quais? 20 e o 30. E daí nós somamos 20 mais 30 dividido por 2, ou seja, eu vou calcular a média aritmética dos dois elementos centrais. E daí vai ficar 20 mais 30, 50 dividido por 2, e aí nesse caso a mediana é igual a 25, ok? Bom, e se eu fosse usar aquela fórmula lá, professora? Porque o n é muito grande, né? Eu tenho lá um conjunto com, sei lá,
1000 dados, 100 dados, 50 dados, já é grande também. Como que eu faria? Simples. Acompanhe comigo. Mediana lá, ó, é o x n sobre 2 mais o x n sobre 2 mais 1 e dividido por 2. Então, eu procuro a posição que o elemento ocupa. Acompanhe. X, o n é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou até escrever aqui, ó. Par, n é par, que é igual a 6. E deve ficar 6 dividido por 2 mais x6 aqui, então, dividido por 2 mais 1 e dividido por 2. Ou seja, é o elemento que ocupa a terceira posição. 6 dividido por 2, 3 com mais 1. Então, vai ser aqui, ó, x4. Observe que esse mais 1, ele está sozinho. Ok? Então, por isso que eu fiz 6 dividido por 2, 3. 3 com mais 1, 4. E dividido por 2. Ou seja, aqui, ó, esse cara é o x1, esse cara é o x2, esse é o x3, esse é o x4, x5 e x6. Aqui, ó, é o 20. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Olha lá. Por isso é o 20 mais o 30 dividido por 2. Que vai dar, então, aí um valor igual a 25. Observe, né, que quando n é par, o valor da mediana, ele pode ser um elemento do meu conjunto de dados ou não, né? E 25, por exemplo, não é um elemento aqui do meu conjunto de dados, mas é ele aí que divide o meu conjunto de dados aí ao meio aí, ok? Então, espero que você tenha entendido isso daí e vamos para a próxima forma, então, de calcular aí média, mediana e moda.